Bom dia, IPCA! Hoje, sexta-feira, dia 6 de abril de 2012, estamos lendo a Bíblia juntos há 54 dias e hoje vamos ler o 5º capítulo da Epístola de Paulo aos Gálatas. Essa foi uma carta que Paulo escreveu após a sua primeira viagem missionária às várias cidades na região da Galácia, onde ele havia fundado igrejas na companhia de Barnabé em sua primeira viagem missionária. Pois bem, depois de receber notícias de que aqueles irmãos estavam sendo seduzidos por falsos ensinos, o apóstolo Paulo escreve esta carta para lhes mostrar que o seu evangelho tem autoridade e que qualquer coisa que fosse ensinada além daquilo que Paulo havia pregado era falsa. Isso é o que Paulo demonstra no capítulo 1 e no capítulo 2. A partir do capítulo 3, Paulo se dedica a demonstrar a teologia da salvação. Como é que de fato uma pessoa é justificada diante de Deus? Pela fé somente, como ele propõe, ou pela fé e pelas obras, particularmente a circuncisão, como os falsos mestres estavam ensinando. Então Paulo usa diversos argumentos teológicos durante os capítulos 3 e 4 para falar a respeito disso. Paulo usa muito a expressão da liberdade enquanto constrói essa argumentação, porque ele insiste que quem é salvo pela fé é alguém que entendeu que durante o tempo do Antigo Testamento, a lei, que é tão presente em toda essa discussão, a lei serviu para conduzir o povo em algum caminho bem estreito e bem guiado até a pessoa de Cristo. Foi a lei dada por Moisés que mostrou que todo mundo era pecador e precisava da promessa que havia sido dada a Abraão. Ou seja, a promessa era mais importante que a lei. Era necessário entender que desde o Antigo Testamento, desde os tempos de Abraão, todo mundo foi salvo pela fé. Como Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. A lei serviu somente para empurrar todo mundo em direção à promessa que Deus havia feito a Abraão. Quem tentasse, uma vez tendo crido na promessa, voltar para a lei como um método de se aproximar de Deus, estava na verdade se comparando a alguém que depois de livre voltava a tentar ser escravo. E Paulo no capítulo 5 vai dizer exatamente isso. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ele fala isso logo após a discussão a respeito de Sara e Agar, de Ismael e Isaque, como nós vimos no vídeo de ontem. E ele conclui o capítulo 4 dizendo: irmãos, nós somos filhos não da escrava, mas sim da livre. Então foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Quem estivesse ouvindo isso seria capaz de entender a argumentação de Paulo. Seria capaz de entender, por exemplo, que quem está, no verso 4 vemos, quem está querendo ser justificado na lei, está se fazendo escravo outra vez. Decaiu da graça, ou seja, desistiu da tentativa, da ideia e do conceito de ser justificado pela graça de Deus e se fez escravo novamente. Então o apóstolo Paulo vai dizer, verso 2, se você tentar correr para a lei outra vez, Cristo e sua graça de nada vai aproveitar para você. Então, esse é o argumento do início do capítulo 5. Mas os opositores de Paulo estavam usando uma linha de argumentação que exagerava o ensino de Paulo. Paulo está defendendo a liberdade de ser salvo pela fé. A liberdade de tentar correr para a lei como alguma coisa que me faz justo. Isso é um aprisionamento, porque ninguém consegue cumprir toda a lei, Paulo já havia dito isso. A lei não justifica, a lei aponta pecado. Quem resolve o problema do pecado é a graça, é a promessa, é o evangelho, é Jesus. E quem está tentando correr para a lei, para tentar se fazer justo diante de Deus, na verdade está se escravizando. E Paulo está dizendo, não se escravize tentando obter o mérito diante de Deus através de uma obediência à lei, mas seja uma pessoa livre, que sabe que Cristo já obteve esse mérito e que você é salvo pela fé, na promessa e no Evangelho. Pois bem, as pessoas diziam assim, Paulo, então somos livres? Obtemos a promessa através da fé? Ok, então isso equivale a dizer que nós somos livres para pecar o quanto quiser, que nós somos livres para viver a vida que bem entendermos. E Paulo vai dizer, não, vocês não estão me entendendo bem. Nós não podemos correr para a lei como uma tentativa de obter méritos diante de Deus. Não é assim. Mas nós também não podemos correr para a promessa, entendendo que, uma vez salvos, podemos viver da maneira que bem entendermos. Verso 13 vai dizer exatamente isso. Vocês foram chamados para a liberdade.
A liberdade de não tentar usar a lei para se justificar diante de Deus. Isso não dá, isso é uma escravidão. Mas não usem essa liberdade para dar ocasião à carne. Não se refugiem na promessa, vindo a entender que a lei não serve para nada, ou que vocês não devam obedecer à vontade de Deus, revelada na lei. Então o apóstolo Paulo vai dar, a partir do verso 16, o caminho que deve ser seguido por quem foi justificado pela fé, por quem é livre pelo Evangelho de Jesus Cristo, por quem não precisa correr até a lei para se considerar justo diante de Deus, até porque isso é impossível. Mas Paulo vai dizer, nem por isso o cristão autêntico, alcançado pela promessa, nem por isso ele deixa de ter um ideal, um alto padrão de vida necessário para a sua conduta. E é por isso que Paulo vai falar a partir do verso 16 sobre a vida no Espírito, sobre o ideal de vida que deveria ser perseguido por aqueles irmãos. Nesse contexto, Paulo menciona as obras da carne e depois menciona o fruto do Espírito e estimula aqueles irmãos dizendo, se nós vivemos no Espírito, se essa é a vida que nós temos diante de Deus, como novas criaturas, como pessoas que foram justificadas pela fé, vamos andar também no Espírito. Esse é, em essência, meus irmãos, o ensino do capítulo 5. Você foi chamado para uma vida de liberdade. Você não é um escravo que precisa obedecer à lei para ser aceito por Deus. No entanto, não se esqueça, essa liberdade não deve ser usada para a licenciosidade. Você que é livre para viver no Espírito, vai andar de acordo com o Espírito de Deus. E o fruto do Espírito é, como diz Gálatas 5:22, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Vamos orar? Senhor, abençoa-nos como teu povo e ajuda-nos, ó Deus, a confiar unicamente nos méritos de Jesus para a nossa salvação. Ajuda-nos também a viver no Espírito, para que assim sejamos pessoas que vivem a liberdade da vida cristã, desfrutando, ó Deus, do prazer que é andar na tua presença e viver na tua luz. Ajuda-nos nisso, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Uma boa leitura para você e até amanhã, se Deus quiser.